No Brasil, a digitalização industrial ainda avança de forma desigual. Segundo o levantamento da PwC, o índice de maturidade digital no setor industrial é de apenas 2,9, numa escala que vai até 6. O desafio ainda é tornar a tecnologia útil no dia a dia da fábrica, com processos conectados e dados que geram decisões. E dentre as dores de quando os clientes nos procuram, muitas das vezes são clientes que já utilizam tecnologias, porém ainda não conseguiu chegar no seu ápice de inovação e produtividade. O que isso significa? Significa que muitas das vezes, para poder competir, que até então ontem ele competia com outros estados, hoje compete com empresas de fora do país, ele precisa fazer com que sua capacidade de recursos, que é máquina, pessoas, né, e tecnologia, seja capaz de reduzir o lead time, né, que é o tempo que eu levo para fazer essa produtividade, e reduzir o custo. Entendemos hoje que o empresário brasileiro precisa enxergar é a fábrica compartimentada em pequenos projetos e olhar para quais os principais gargalos produtivos hoje dentro da fábrica e buscar atender aquele desafio. Olhar para as tecnologias que existem hoje para aquele vertical e trabalhar em pequenos projetos, fazendo com que cada passo dentro da fábrica seja uma nova entrega e assim buscando uma eficiência produtiva maior. A digitalização traz ganhos concretos para a indústria, como redução de estoques, mais eficiência na produção e menor tempo de parada de máquina. Mas, para que esse ecossistema conectado funcione de verdade, é preciso integrar tecnologias, sistemas e pessoas. É nesse contexto que surge o Open Industry, uma iniciativa da BINC em parceria com a CNI e a ABDI, que cria espaços seguros e padronizados para o compartilhamento de dados industriais no Brasil. BINC, a Associação Brasileira de Internet das Coisas, a gente olha muito como levar a conectividade, como levar monitoramento, como levar produtividade para a indústria brasileira, principalmente no Comitê de Manufatura, que é o comitê do qual eu lidero dentro da BINC. A gente está falando de conectividade como base para isso acontecer. Se eu estou falando de monitoramento, dados locais não servem para nada. A gente tem que tirar esses dados, fazer uma análise fora da fábrica, em nuvem ou em servidores locais dentro da empresa. Significa o quê? Se a gente não tiver conectividade, isso não acontece. Conectividade, leia-se 4G, 5G, LoRa, ou seja, eu tenho que ter uma maneira clara e funcional de fazer os dados trafegarem. Aí sim a gente começa um próximo passo para análise de dados, para inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial ela só funciona bem quando tem uma quantidade muito grande de dados sendo gerada. Se não tiver isso, não vai acontecer. Então a gente está falando a conectividade e sensoriamento, ou seja, internet das coisas, a base para gerar todo esse monte de conhecimentos que a gente está usando hoje em dia. Segundo a pesquisa Panorama do IoT no Brasil 2025, realizada pela BINC TI Inside, a indústria 4.0 é um dos setores que mais consomem soluções de IoT no país. 4 em cada 10 empresas já usam a tecnologia para gestão de dados e análises preditivas. Mas transformar essas informações em decisões ainda é um desafio, principalmente para as pequenas indústrias. De um lado, existe resistência devido à falta de conhecimento. Quando a gente pergunta, por exemplo, para uma indústria, uma pequena e média empresa, você tem Wi-Fi na sua fábrica para a gente começar a coleta de dados? E eu já ouvi várias vezes, não tenho Wi-Fi porque eu não quero que meu funcionário fique no Facebook ou no Instagram. E a gente não está falando disso, a gente está falando de conectividade de equipamentos. Então tem uma resistência muito grande a isso. Do outro lado, a gente tem infraestrutura, que às vezes eu tenho um caminhão que passou do lado, derrubou fibra ótica, derrubou a rede da fábrica. Então a gente tem infraestrutura de um lado e resistência por falta de conhecimento do outro lado. A ausência de uma cultura de dados e de inovação reflete não apenas na resistência à adoção de novas tecnologias, mas também na urgência de capacitar os profissionais que atuam no chão de fábrica. Quando a gente fala em indústria 4.0, nós estamos falando não só de tecnologia, mas do capital humano. O que é? As pessoas têm conhecimento. Então, para isso, a empresa, não, além de que ela já tem o desafio de entregar o produto, a grande dificuldade dela é fomentar que essas tecnologias, essas informações
sejam estruturantes dentro da empresa. Então, para isso, entra a rede de formação, que são as escolas técnicas, e aí a gente tem a parceria, o TopSolid tem uma parceria fortíssima com a entidade do Senai, para poder exatamente inserir os novos jovens dentro de uma necessidade de competitividade global, com tecnologia como o PDM, que é a gestão de projeto, gestão da informação do produto, CAD, CAM, de forma competitiva, inspeção em processo, molde. Não só isso, falando de software, mas também capacitado para poder conhecer operações que ele vão, na hora que chegar na empresa, muitas das vezes ele vai encontrar usinagens tradicionais e ele vai ser um agente provocador daquela empresa. Fala assim, poxa, por que você ainda usina dessa maneira? Porque eu aprendi na escola técnica que existe esse pool de tecnologia, empresas como a TopSolid, como a Bloom, como a Schunk, como empresas de ferramentas, de maquinário, que te permite a gente produzir mais no mesmo tempo. Então, o que a indústria precisa é exatamente o quê? De ter essa conectividade com o setor de educação, que são as escolas técnicas, mas escolas técnicas que também estão olhando para essa visão de educação de transformação digital, para elevar o sarrafo, que a gente fala, né, no jargão popular, mas que é para elevar o conhecimento, para que a gente possa não só usar essa tecnologia, mas ser crítico.